O Chico, para mim, eu acho que é tudo, viu? É amor, é paz, alegria, é uma felicidade total. Ele aqui na Terra, para nós aqui, todos nessa fila, ele é igual a Deus. Não faz mais coisa porque o tribunal de gente é muito. Para mim, o Chico Xavier foi um ânimo, uma renovação, tudo que eu tive de bom. Eu acho ele gente boa. Muito caridoso. Depois de Deus, nosso pai, ele representa o missionário. Pai, irmão, amigo, conselheiro. Chico é tudo. Quem é realmente este homem? Em 1932, o Brasil inteiro se assustou com uma história muito estranha. Um rapaz mineiro, de 22 anos, nascido na esquecida cidadezinha de Pedro Leopoldo, acabava de lançar um livro chamado Parnaso de Além Túmulo. Este rapaz, um tal de Francisco Cândido Xavier, só completara, e com muita dificuldade, o curso primário. E, no entanto, nesta sua obra surpreendente, apresentava 259 poemas assinados pelos mais famosos autores da poesia brasileira e portuguesa. Com um detalhe: todos aqueles poetas, simbolistas, gongóricos, parnasianos, estavam mortos. Mas o rapaz afirmava que os poemas não eram seus. As pessoas bondosas que se reuniam à sua volta, espíritas kardecistas, seguidores do doutrinador francês Allan Kardec, diziam a mesma coisa. Como o Chico, que escreveu Parnaso de Além Túmulo durante um ano, poderia compor obras daquela qualidade? Mesmo que ele fosse uma inteligência raríssima, imensurável, não teria cultura suficiente para imitar, com perfeição absoluta, poetas como Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro, Arthur Azevedo. Esses poetas mortos teriam, de alguma maneira, entrado em contato com Chico Xavier e lhe ditado centenas de poemas de técnica perfeita. O Brasil da época, um país agrário que nem sequer sonhava com a industrialização, um país de bacharéis e literatos, dividiu-se diante do fenômeno. Críticos literários viram-se obrigados a reconhecer que os poemas eram idênticos à obra dos mortos. Outros negavam, indignados, movidos por questões de fé, a possibilidade dos mortos se comunicarem através de um médium. Mas não sabiam explicar cientificamente o que estava acontecendo. A maioria do povo brasileiro resolveu aguardar. E até hoje, mais de 50 anos depois, essa expectativa transformou-se num profundo respeito ao maior mito do país. Um homem simples, que ainda iria causar muitas surpresas e sustos. E que durante todo este tempo produziu 250 livros através do fantástico mundo dos mortos. São romances históricos, obras científicas, livros de filosofia espiritualista, livros doutrinários e até livros infantis. E sempre muitos poemas, dos mais eruditos às quadrinhas populares e bem-humoradas. Casamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florido na lama, é um lírio do amor de Deus. Alta de Souza. Encontrei reencarnada aquela que foi meu bem, mas mesmo em braços de outro, é minha e de mais ninguém. Livro da a ter de casar no mundo, na afeição assim como é, prefiro ter catapora, sarampo e bicho de pé. Sebastião das Queimadas. E agora, as damas aqui presentes, as gentis senhorinhas e os cavalheiros conhecerão a mais nova obra, a moralizante e eclesiástica, é óbvio, do nosso Arthur Azevedo. É uma história interessante. No belo
Já no palacete do furtado, palestrava a galante mariquita com um pilintra afetado, assaz catita, bacharel de lambido e enamorada. De sobre a grande cômoda bonita, toma o moço um livrinho encadernado, revirando-o nas mãos interessado. Mas a jovem retoma-o muito aflita. Esse livro, Antonico, é meu breviário, diz inquieta. E ele, cínico e falsário, arrebata-o às frágeis mãos trementes. Abriu, mais o olhava, mais se ria. Era um compêndio de pornografia recamado de quadros indecentes. O Palácio de Além Túmulo tem um aspecto paranormal no que tange a diferença entre a cultura do médium que o produziu, especialmente na época em que foi produzida, que ele ainda era muito jovem, e o alcance intelectual de algumas ou de várias poesias que foram psicografadas por ele. A paranormalidade está justamente nessa discrepância extraordinária, fora do comum, entre o conteúdo provável da mente do médium, a sua informação como pessoa humana, e o conteúdo daquilo que ele produziu como poesia psicografada. A paranormalidade está exatamente nessa discrepância, nessa tremenda diferença. Nascemos na mesma época, no mesmo ano, moramos na mesma rua. A primeira mensagem psicografada foi a 8 de julho de 1927. E para que ela se tornasse um livro que tenho até aqui presente, o Palácio de Além Túmulo, demorou ainda 5 anos. Ele era um rapaz, um menino diferente dos outros meninos todos. Ele não brincava com outras crianças, né? Só se via, ele gostava só de ajudar o pai dele a trabalhar. Só naquela época a gente não tinha assim, que ele fosse alguma coisa diferente, não, né? Porque a gente, quando criança, assim, parece que tudo é igual, né? O Chico foi uma criança muito sacrificada, que trabalhou numa fábrica de tecidos, onde ele começava o horário de trabalho às 3 da tarde e só largava às 2 da manhã. Serviço que levou até que provocasse nele uma doença. E ele não teve muito contato com estudos, tanto que quando ele começou a receber mensagens psicografadas, ele escrevia nomes que ele não conhecia o significado. E para que ele pudesse saber o significado da palavra, se era certa ou errada, ele apelava para o nosso amigo dentista, Maurício Azevedo, que emprestava para ele dicionários onde ele procurava o significado da palavra. E nenhuma possibilidade de outro meio de instrução ele possuía, pois a biblioteca possível de encontrar era em Belo Horizonte. Naquela época ele já dava sinal de alguma coisa, porque a minha mãe contava que o dinheiro que ele ganhava, ele não gastava. E naquela ponte que tem no caminho da fábrica, ele chegava lá e jogava o dinheiro dentro da água e pedia a mãe dele que viesse buscá-lo. Ele era de família muito católica. E ele foi muito católico quando criancinha, muito devoto à mãe, ensinou muito o filho a rezar, a pedir a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. Então ele se apelava muito para essas entidades poderosas que o ajudavam. Ele não podia saber o fenômeno que se passava com ele, porque quando criança, com 5 anos, logo após a morte da mãe dele, ele ficou entregue aos cuidados de uma senhora que era madrinha dele. E nesse tempo, ele conseguia ver que ele rezava, pedia como a mãe ensinava,
E ele conseguia ver a mãe, mas como a mãe havia prometido a ele que não chorasse, porque ela viria, voltava para buscá-lo, que ela ia fazer uma viagem e que voltaria para buscá-lo, ele tinha fé naquilo, confiava na mãe e esperava pela mãe. Assim é que ele via a mãe e não achava que aquilo era nada demais, mas isso proporcionou a ele muitos chamados de atenção por parte da madrinha e dos familiares mais velhos, que achavam que ele estava doido, vamos dizer a palavra mais exata. E um dos padres que aqui vinham foram muito, ajudaram muito. Um deles ajudou tanto, que pediu ao pai dele que procurasse um meio de tratá-lo com carinho, porque aquilo ia passar. Quando ele se tornou espírita, foi por motivo de doença da mãe, da irmã Maria Xavier, que adoeceu de uma doença que os médicos não conseguiram dar conta de melhorar. Era uma obsessão. Quando ele viu a família viu que o tratamento médico não levava, após muitos dias de tratamento, não levava a moça à cura, eles apelaram para um amigo espírita, conhecido deles, o senhor José Hermínio Perácio, que vieram até aqui, trataram da moça e ficaram vendo aí que o problema da moça era uma obsessão, e esse tratamento pôde conseguir a melhora da moça. Os fenômenos paranormais começaram muito cedo com Chico Xavier. Quando ele tinha 4 anos, assistiu uma conversa entre seu pai e sua mãe a respeito de um nascimento prematuro ocorrido numa casa vizinha. O pai, João Cândido, vendedor de bilhetes de loteria, que teve 15 filhos e 2 casamentos, não conseguia entender o fato. Chico interrompeu. Disse: "O senhor naturalmente não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica." João Cândido se assustou. "O que é isso, Maria?" falou para a mulher. "Esse menino não é nosso. Trocaram ele na igreja quando a gente estava na confissão." Virou-se para a criança. "O que foi que você disse, menino?" Chico lhe respondeu que uma voz lhe mandara falar aquilo. João Cândido continuaria meio desconfiado pelo resto da vida, mesmo porque as vozes jamais iriam parar de dar informações àquela criança esquisita. As vozes lhe ditavam os trabalhos escolares. A professora não sabia o que dizer, além de elogiar o menino. Os colegas riam dele e certa vez o desafiaram a escrever na lousa sobre um tema muito difícil: areia. Todos estavam convencidos de que Chico copiava de algum livro seus trabalhos de redação. Agora seria desmascarado. O garoto escreveu então na frente de todos: "Meus filhos,